Meus queridos, após terminar todo o conteúdo de Química Orgânica que vimos em torno dessas 9 aulas anteriores, hoje a gente vai pegar esses conteúdos e trabalhar exercícios do Enem dentro dos conteúdos de Química Orgânica. O objetivo dessa aula 10 é simplesmente pegar todos os exercícios, ou a maioria desses exercícios de Orgânica dos últimos anos do Enem, e resolver aqui no quadro junto com vocês. Eu vou ler as questões, vocês vão acompanhando aí na tela de fundo. Quais são as questões do ano e a gente vai resolver junto, ok? Vamos trabalhar dessa forma. Primeira questão, pessoal, está associada ao Enem de 2009. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta, mais nociva aos seres humanos. A conjunção é definida pela ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outras propriedades das moléculas em questão é apresentar, em uma dessas extremidades, uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede a rápida remoção contra o contato da água. Essa é uma questão adaptada do Enem, em que você tem que observar o enunciado e determinar quais dessas 5 alternativas é a correta, em cima deste texto. As questões do Enem de Química Orgânica geralmente têm ou um texto base muito utilizado, justamente esse tipo de questão, em que você tem a base do texto para responder, ou a maioria das vezes esse texto não interessa para resolver a questão. Geralmente dá uma lida primeiro no texto e observa o que ele está pedindo. Ok? Depois volte e releia o texto novamente naquelas partes que te interessam. Por exemplo, nessa questão de 2009, o que nos interessa? Anéis aromáticos conjugado com uma carbonila. Anel aromático, lembra do termo? Benzeno. Certo? É o benzeno. Carbonila, lembra do que se trata? Grupo funcional C+O. Ok? Segunda parte, conjunção por meio de alternância entre ligações duplas e ligações simples, certo? Ou seja, entre a carbonila e o anel aromático existe uma alternância entre ligações simples e ligações duplas. E por fim, ele afirma que existe uma extremidade apolar. Extremidade apolar, pessoal, formada basicamente por carbono. Lembra que geralmente a gente falava que os hidrocarbonetos são apolares, porque são formados por carbono e hidrogênio. Ok? Agora observa essa situação e tenta identificar as moléculas. Correto? Primeira molécula. Possui benzeno e C+O? Existe o anel aromático, existe o benzeno, mas não existe a nossa carbonila. Pelo menos não associada à alternância com o anel aromático. Ok? Levando em consideração essa molécula aqui, possui anel aromático e possui a carbonila em alternância? Não, também não possui. Possui a carbonila, mas não possui o anel aromático. Então, essa alternativa aqui não me interessa, essa alternativa aqui não vai me interessar. Ok? Essa aqui, possui o anel aromático? Possui, mas possui a carbonila associada com o anel aromático? Não, não possui. Então, essa aqui também não conta. Ok? Sobrou essas duas. Tá vendo que a primeira parte do texto já eliminou 3 alternativas? Certo? Então, sobrando essas duas alternativas, vamos lá. A conjunção por meio da alternativa entre ligações duplas e simples. Aqui está o meu anel aromático, aqui está a minha carbonila. Ok? Meu anel aromático e minha carbonila. Levando em consideração aqui, pessoal, que entre o anel aromático e a carbonila só possui ligação simples, não é essa a alternância entre duplas e simples, concorda? Olha a alternativa E. Eu tenho o anel aromático, eu tenho a minha carbonila. Certo? Entre o anel aromático e a carbonila possui simples, dupla e simples. Olha, tá certo para essa, tá certo para essa. No final, possui extremidade apolar? Concorda comigo que aqui tem toda uma extremidade que só é formada somente por carbonos? Então, caracteriza-se como uma extremidade apolar. Concorda?
Então a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Essa questão é uma questão do Enem de 2011. A pele humana, quando está hidratada, adquire uma boa elasticidade e aspectos macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes, umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção da água e na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação com um grupo dos agentes umectantes com a unidade contida no ambiente por meio de... Essa questão está associada àquele conteúdo que a gente viu lá de forças intermoleculares, certo? Em que você tem que ver a relação entre o umectante, a substância que é hidratante de pele, com a água presente na atmosfera, certo? Então a gente pode associar e analisar que as nossas substâncias têm essa interação com a molécula de água. Lembra da molécula de água? Só para relembrar, a água faz qual força intermolecular? Ligação de hidrogênio, certo? Ligação de hidrogênio, onde eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Perfeito? Então é essa ligação de hidrogênio que vai interagir com o quê? Com as hidroxilas. As hidroxilas dos dois umectantes também são característicos de ligação de hidrogênio, certo? Então a alternativa correta dessa questão, a alternativa é ligação de hidrogênio. Nessa questão de 2012, os biopesticidas, tais como os piretrina e coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição de prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas duas estruturas ditas. Eu transcrevi essas estruturas aqui no quadro e a gente nessa questão é relativamente simples. Você precisa identificar as funções orgânicas presentes nas estruturas ao mesmo tempo, concomitante. As funções a gente identifica por meio dos grupos funcionais. Eu tenho essa estrutura aqui, C-O, eu tenho essa estrutura aqui, C-O, em uma das substâncias. Na outra a gente tem OH, C-O e C-O. O que é igual nas duas substâncias? Essa estrutura 1, estrutura 2, estrutura 1 e estrutura 2. Ok? Então você precisa identificar a função desses pares de grupos funcionais. Só para tirar dúvidas, hidroxila ligada a carbono saturado tem um álcool. Ok? Lembra disso? C-O, carbono de um lado, carbono do outro, é característico de éster. Então aqui eu tenho éster e aqui eu também tenho um éster. Ok? Levando em consideração o C-O, se tiver entre carbonos essa carbonila, ou seja, está no meio da estrutura molecular, eu tenho como caracterizado uma cetona. Se estivesse na ponta, seria um aldeído, correto? Mas no caso aqui é uma cetona e aqui também é uma cetona. Ok? Quais são as duas estruturas iguais nas duas moléculas? Éster e cetona. Alternativa B. Essa questão é uma questão do Enem de 2012. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquelas que necessitam maior suplementação diária é... A grande jogada dessa questão está na identificação do que é hidrossolúvel e lipossolúvel. Hidrossolúvel, solúvel em água. Lipossolúvel, solúvel em gordura. Ele está pedindo nessa questão, pessoal, qual é a vitamina necessária para que você ingira todos os dias?
essa vitamina precisa ser solúvel em água. Se ela tem que ser solúvel em água, ela precisa realizar interações intermoleculares com a água associada à ligação de hidrogênio. Então observa as moléculas que estão aí no nosso plano de fundo. Quais são os dois critérios? Primeiro, menor quantidade de carbonos e maior quantidade de ligações de hidrogênio. Ok? Se a gente for observar as nossas moléculas, a primeira possui apenas uma única ligação de hidrogênio, uma certa quantidade de carbonos, ok? A segunda não possui nenhuma ligação de hidrogênio e, além disso, existe uma cadeia enorme de carbonos associados. A terceira, ela possui pelo menos 4 ligações de hidrogênio e uma cadeia menor. A quarta alternativa, uma cadeia considerável e apenas uma ligação de hidrogênio. A quinta molécula não possui nenhuma ligação de hidrogênio e uma grande quantidade de carbonos. Se a gente for associar com a menor quantidade de carbonos e a maior quantidade de ligações de hidrogênios, aquela que facilita ser solúvel em água é a alternativa C, molécula número 3. Essa é uma questão do Enem de 2013, associada à classificação de carbonos. As moléculas de nanoputians lembram as figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens em compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Muito usadas em química orgânica, um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado. Essa questão é bem famosa, associada a classificações de carbonos. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Lembra de classificação de carbonos, pessoal? O carbono primário é aquele que está ligado a no máximo um carbono, correto? Ligado a nenhum ou um carbono. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. Carbono terciário, 3 carbonos. No caso que ele está pedindo, carbono quaternário, é aquele que está ligado a 4 carbonos. Dessas estruturas, aonde existe carbono quaternário? Na cabeça, pessoal, este carbono está ligado a um carbono somente, então ele é um carbono primário, ok? Este carbono está ligado também a somente um carbono, então eu tenho um carbono primário. Este carbono está ligado aqui embaixo a um outro carbono, então é um carbono primário, já que estão ligados a oxigênios posteriores. Nas mãos, eu tenho aqui um carbono primário, primário e primário. Só que aqui no centro eu tenho um carbono ligado a 4 carbonos diferentes. Isso é característico de carbono quaternário, ok? Nos pés, aqui eu tenho um carbono secundário, um carbono primário, certo? No tronco, todos esses carbonos aqui são característicos de carbonos secundários, ligados sempre a 2 carbonos, ok? E no abdômen, carbono secundário, porque está ligado a outro carbono aqui em cima. Este carbono também é secundário. E este carbono aqui está ligado a outro logo abaixo, também vai ser um carbono secundário. Então a alternativa que possui carbono quaternário é a alternativa A, mãos. Essa é uma questão do Enem de 2015. Para saírem e voltarem de suas colmeias, as abelhas usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, expelem o feromônio de alarme, o composto B, que servem de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas características dos feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente: observe as moléculas, o composto A e B, identifique os grupos funcionais. Identificou os grupos funcionais? Identifique as funções. Nessa primeira, eu tenho um OH ligado a um carbono saturado. OH ligado a carbono saturado é característico de álcool. Ok? Se eu tenho um OH ligado a carbono saturado, eu tenho um álcool. Nessa estrutura que está desenhada, que vocês estão observando aí no slide, eu aqui no quadro desenhei de outra forma, em que eu posso representar pelo C dupla OO.
Se eu tiver carbonos nas extremidades, isso aqui é característico de éster. Ok? Eu tenho álcool e tenho éster. Alternativa correta, A. Essa é uma questão do Enem de 2017. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa para o uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação de triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molecular, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. A função química presente no produto que representa o biodiesel. Então vamos lá. Primeira coisa dentro dessa reação química, pessoal, é você identificar o que é o que. Este aqui são os nossos biodiesels, ok? Então é essa molécula que vai me interessar. Esse aqui é o nosso álcool, que vai reagir com o nosso óleo. Então, óleo, álcool, biodiesel, certo? Ele está perguntando para você qual é a função orgânica presente no biodiesel. Primeiro identifica o grupo funcional dessa estrutura. Grupo funcional da estrutura, aqui, C-OO, sendo que nas extremidades possui carbonos. R1, qualquer radical carbonílico que for associado. 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, independente. Tudo bem? C-O é característico de éster. Se é característico de éster, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. Essa é uma questão do Enem agora de 2017. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos até o momento. Entre eles, alguns são estruturas simples, como o caso da molécula propriamente dita, cuja estrutura está mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capaz de produzir esse apreço por meio de uma reação de esterificação são respectivamente. Lembra da reação de esterificação quando a gente viu em aulas passadas, em reações orgânicas? Uma reação de esterificação é sempre caracterizado um ácido carboxílico reagido com álcool, formando um éster. Álcool mais ácido carboxílico formando um éster. Para você gerar o álcool e o ácido carboxílico formador aqui, pessoal, você vai quebrar a molécula sempre aqui, entre o carbono e o oxigênio, correto? Quebrou a molécula entre o carbono e o oxigênio, você vai preencher com aquilo que falta para gerar o que é necessário. Como assim? Pega essa parte inicial aqui da minha estrutura. Monto aqui. C-O-O. Essa estrutura aqui é clássica de formação de um ácido carboxílico. O que está faltando? O hidrogênio. C-O-O-H. Tudo bem? Pega essa outra parte da estrutura aqui. O, CH2, CH3. Essa é a parte que me origina um álcool. Este álcool, pessoal, para gerar aqui eu preciso de outro hidrogênio. Gerou o ácido carboxílico, gerou o nosso álcool. Deu o nome dessas duas estruturas. Para o álcool, relativamente simples. Prefixo de 2 carbonos, relembrando, et. Somente ligação simples entre esses carbonos. An. Terminação de álcool, ol. O álcool é o etanol. Aqui eu tenho o anel aromático, eu tenho benzeno. Benzeno associado a uma carbonila, pessoal. O nome do ácido carboxílico eu sempre começo com ácido. Benzeno com terminação óico, benzoico. Então, pessoal, para formar esse determinado éster, eu preciso do etanol e do ácido benzoico como reagente de origem. A alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Essa é uma questão do Enem de 2017. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, também é utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Quais são os produtos formados nessa reação? Você está observando aí no nosso slide
o processo de representação de uma ozonólise. A gente viu ozonólise e reações orgânicas em algumas aulas anteriores, em que eu tenho ozônio em presença de água com catalisador metálico, certo? O que a ozonólise faz? Ela quebra a ligação dupla, separa os carbonos da dupla e insere um C-O. Aqui inseriu um C-O, aqui inseriu um C-O. Tudo bem? Eu nunca vi ozonólise na vida, professor. Então tente raciocinar em cima do que a reação te promove. Eu tenho aqui o meu composto com ligação dupla, quebro a minha ligação dupla e acrescento C-O aos carbonos que a dupla foi quebrada. Simples assim. Vamos fazer a mesma coisa com o composto abaixo. Você nunca vai promover, pelo menos neste caso, a quebra de anéis aromáticos. Os anéis aromáticos, as duplas do anel aromático, tem um processo de ressonância entre elas que dá uma grande estabilidade ao anel. Promover a quebra dessas ligações duplas é um processo muito mais difícil que promover a quebra aqui. É aqui que você vai quebrar a dupla ligação por meio de uma ozonólise. Levando em consideração isso, quebrou a molécula, separa. Aqui está o meu anel aromático e aqui está o meu carbono. Aqui estão os carbonos que sobraram da quebra. Acrescenta o C-O nesses dois carbonos. Dupla H, dupla O. Dá o nome das moléculas agora. Isso aqui é um aldeído. Lembra que o enunciado fala que é formação de aldeído? Anel aromático com aldeído, benzaldeído. Tudo bem? Aqui eu tenho uma cetona. Toda vez que eu tiver um C-O no meio de uma molécula, é característico de cetona. Então aqui eu tenho uma propanona. Ok? A alternativa correta para essas duas moléculas formadas é a alternativa A, benzaldeído e propanona. Pessoal, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula de exercícios de química orgânica associados ao Enem. Lógico que existem muito mais conteúdos ou muitas mais questões de química orgânica no Enem. A química orgânica geralmente é um dos conteúdos que mais caem, principalmente associados à identificação de funções e forças intermoleculares, como a gente viu propriamente dito aqui nesses exercícios. Tudo bem? Próxima aula a gente vai começar um dos conteúdos mais trabalhosos e também que cai bastante no Enem, que está associado a balanceamento de reações, molaridade, número de mols, matéria que está muito intimamente ligada ao segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!